Eduardo, estudo para a Receita Federal e faço uma carga horária semanal de estudos, em média, de 85 horas, colocando até 4 matérias por dia. Mas parece que o estudo não rende. Quando vou fazer questões, parece que não lembro de nada. Meus simulados estão na média de 65% a 75%. O que devo fazer para melhorar a retenção da matéria? Dá uma ajuda, senão fico louco. Parabéns pelo trabalho. Meu amigo, 85 horas de estudo semanal é muita coisa. Deixa eu fazer uma continha básica aqui com você. 85 horas dividido por 7 dias na semana, tá dando em média 12,14 horas de estudos por dia. É muita coisa, é muito maçante e principalmente para esse concurso da Receita Federal, que é um concurso de alto nível, você precisa ter mais qualidade do que quantidade de horas no seu estudo. Deixa eu te perguntar uma coisa, será que realmente é necessário você ter uma carga tão maçante para esse concurso da Receita Federal? E outra pergunta bem importante, será que você acrescentar 4 matérias por dia de estudos, isso te ajuda ou mais te atrapalha na sua estratégia de estudos? Começa a pensar nisso. Eu já quero logo de cara desmistificar uma coisa aqui. Carga horária de estudos não tem nada a ver com retenção do conteúdo. Mais uma vez, você estudar várias horas por dia não tem nada a ver com aumento de conhecimento, aumento de inteligência e aumento de produtividade. E não tem nenhum estudo científico comprovando que quanto mais você estuda, mais inteligente você fica, mais conhecimento você tem, mais produtividade você tem. Então não tem estudo científico comprovando que a carga horária tem a ver com retenção do conteúdo. Uma coisa bem importante, para esse concurso da Receita Federal, você não mencionou se é para auditor, para analista, enfim. A gente sabe que sempre concursos da Receita Federal é um concurso maçante, pesado, né? Um concurso de alto nível que exige muito dos seus candidatos. E as disciplinas também. Então tem muitas matérias ali dentro, cara, que você vai precisar se apegar muito aos detalhes. E quando você tem uma carga horária de estudos muito maçante, isso pode te prejudicar na qualidade dos seus estudos. Principalmente se você distribuir 4 matérias em 12 horas de estudos, ou seja, 3 horas cada disciplina. Deixa eu te fazer outra pergunta. Será que você estuda do começo ao fim essas 12 horas? Ou você tem pausas no meio do caminho? Porque isso é muito importante, você fazer pausas programadas. Não adianta você falar para mim que estuda 10, 12, 14 horas por dia sem parar. Isso não existe. Dificilmente você vai conseguir manter a sua concentração. E isso é um estudo científico comprovado, que o ser humano normal, né, igual a gente aqui, consegue manter o foco entre 1h30 a 2 horas no máximo, se atentando sempre aos detalhes daquilo que a gente está estudando. Então isso é muito importante. Talvez para você manter um pouquinho mais a qualidade das disciplinas que você está estudando, você deve reduzir a quantidade de matérias. E talvez você fazer pausas programadas mais longas. Então a cada 50 minutos, a 1 hora, a 1h30 no máximo, você fazer uma pausa entre 10 a 15 minutos para o seu cérebro reorganizar as ideias. Isso é muito importante. É claro que todos esses parâmetros de estudos vai depender de pessoa para pessoa, porque ninguém aprende da mesma forma. Tem gente que vai ter muita facilidade com contabilidade, tem outros que vai ser uma tormenta, tem gente que tem muita facilidade com português, tem outros que vai zerar em português. Então você precisa principalmente mapear as disciplinas e principalmente os assuntos que você tem mais dificuldade. E nesse caso da Receita Federal, você dividiu o seu cronograma de estudos em blocos. Não adianta descarregar a disciplina em cima do cronograma e você não conseguir cumprir toda essa carga horária. E ao contrário, você ficar com desgaste mental, que é o pior de tudo. Quando você fica com desgaste mental, você não tem o seu raciocínio no lugar. Você não consegue pensar, principalmente, em responder questões de prova. Então é muito importante você fazer uma preparação de qualidade em todos os sentidos. Dormir direito, se alimentar direito, fazer atividade física, utilizar os materiais corretos para otimizar o seu tempo e principalmente materiais autoexplicativos que vai ajudar você a reter melhor o conteúdo, enfim. Então você tem que prezar muito mais pela qualidade do que pela quantidade de horas que você está estudando. Porque eu conheço muitos alunos que têm uma carga horária de 6, 8, 10 horas por dia e tem muita, mas muita dificuldade em várias disciplinas. Então não quer dizer que eles têm um tempo livre para poder estudar, que no caso aqui do nosso amigo aqui, provavelmente ele não trabalha, né? Deve ter o tempo livre aí de estudos e tem mesmo assim muita dificuldade em várias disciplinas. Então, essa relação carga horária
com inteligência ou conhecimento não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem base científica. O que você pode fazer para melhorar a retenção do conteúdo é, obviamente, ter um bom planejamento, bons materiais e principalmente revisar o conteúdo da forma correta. E claro, fazer questões, ou melhor, estudar questões da maneira correta. Outra coisa que você mencionou foi o seu desempenho no simulado, que está entre 65% a 75%. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue mapear quais são as matérias e principalmente quais são os assuntos que você está tendo mais dificuldade na sua preparação? Por que isso é tão importante você mapear? Porque você consegue reorganizar um cronograma de estudos apenas com assuntos que você está tendo mais dificuldade. Principalmente matérias e assuntos que você está abaixo de 60%, tá? Para você criar manutenções corretivas. Então você precisa dar uma ênfase maior, principalmente naqueles assuntos que você está tendo mais dificuldade. Não estou falando para você negligenciar outras matérias ou assuntos. Essas matérias que você está indo legal, está indo bem, está com um desempenho bacana, você deve mais fazer questões do que partir para a teoria, ok? Então, para você ter uma retenção maior naquele conteúdo que você está estudando, você deve fazer revisões periódicas, focar nos assuntos que você está tendo mais dificuldade e, no seu caso, diminuir um pouco a carga horária de estudos e também diminuir a quantidade de matérias por dia, porque você deve prezar mais pela qualidade dos seus estudos do que pela quantidade de horas estudadas. Obviamente que conforme o tempo for passando, você vai tendo domínio entre as disciplinas, aí sim, talvez você principalmente crie um cronograma apenas de questões. Aí você pode ficar 10, 12 horas fazendo questões e até aumentar a sua carga horária de matérias também, fazendo apenas questões. Mas isso daqui é depois que você vê um pouquinho mais da sua evolução, principalmente nos simulados. Bem, eu espero que eu tenha ajudado aqui o nosso amigo que deixou o seu comentário, a sua dúvida, e eu quero que também você deixe o seu comentário, a sua dúvida em relação a qualquer parte dos seus estudos, para que talvez no próximo vídeo eu responda o seu questionamento. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like se você gostou dele e principalmente se inscrever no nosso canal, para você não perder nenhum vídeo que eu venha postar daqui para frente, beleza? Então ótimos estudos para você, pode sempre contar comigo e até mais.